bairro Dom Miguel, Rio Verde. Um crime violento, onde um homem foi morto com pelo menos 30 golpes de faca. Imagens de circuito de segurança mostraram o momento exato em que autor e vítima se encontram, o momento em que a vítima é atacada pelo autor do crime, desferindo os golpes de faca. A motivação desse crime ainda é desconhecida, mas segundo o autor relatou aos policiais militares, eles tinham uma rixa antiga. Porém, testemunhas apontam que não tinha qualquer tipo de rixa, desavença ou até mesmo uma relação entre autor e vítima e que possivelmente o autor estaria apenas procurando uma vítima, procurando alguém para ferir. Após cometer esse crime, ele fugiu do local. Como era de madrugada, ficou muito difícil para a gente estar pegando as câmeras, imagens de câmeras do comércio local, dos vizinhos, das casas vizinhas onde cometeu o crime. A força tática do 2º Batalhão se empenhou até fazer a prisão desse cidadão por volta aí das 7 horas da manhã do dia 25, poucas horas após o crime. As informações já apontavam que ele costumava ficar nessa região, escondido. No momento em que os policiais militares deram bote, ele estava na companhia de uma outra pessoa que foi levado também para a delegacia como testemunha dos fatos. A vítima, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Chegou a receber atendimento no local do crime, levado para a unidade básica de saúde, mas posteriormente evoluiu a óbito. Cerca de 6 horas após o crime, o autor foi levado para a central de flagrantes pelos policiais militares da Força Tática, onde agora segue à disposição da Justiça pelo crime de homicídio. A faca utilizada no ataque também foi encontrada pelos policiais militares, ainda suja de sangue. A roupa do autor também banhada de sangue. Ele mesmo confessou aos policiais militares que havia cometido o crime, porém com algumas informações contraditórias a respeito da dinâmica e também da relação dele para com a vítima. O autor já tinha várias passagens pela polícia, inclusive passagens por homicídio no estado da Bahia. Um ataque brutal com pelo menos 30 facadas contra essa vítima. E sabe o que é pior? Apesar do autor dessas facadas, logo após a prisão, ter contado à polícia que teria uma rixa antiga, essa é a versão dele, teria uma rixa antiga com esse homem, testemunhas dizem o contrário. Dizem que eles nem se conheciam e que simplesmente o autor chega, escolhe uma vítima aleatória e, para descontar a raiva em alguém, ele acaba desferindo os 30 golpes. O que não fica muito difícil de acreditar nessa versão, até porque esse criminoso já tem várias passagens por tentativa e também por homicídio lá no estado da Bahia. Nós temos atualizações sobre esse caso. Eu vou falar com o Wagner Relâmpago, o Marco Viana também está com a gente aqui no estúdio, ele que acompanhou toda essa história. E depois depois dessa reportagem, a gente conseguiu atualizar esse caso. Então, tem novas informações. Eu vou pedir para o Wagner Relâmpago trazer para a gente. Muito bom dia, velhinho. Bom dia, Nicole. Bom dia aos nossos amigos e amigas. A atualização é mais uma façanha, né? Mais uma situação em que o criminoso, que deveria estar preso, estava solto, estava nas ruas. E aí você vê que a pessoa, para tentar justificar um injustificável, né? Você matar uma pessoa nunca é justificável. Aí eu tinha uma rixa. Mas rixa por quê? Qual foi a motivação? Não tinha motivação. Ele matou simplesmente pelo gosto de matar, pelo gosto de tirar a vida de uma pessoa. Então eles não se conheciam mesmo? Isso foi confirmado? Não se conheciam. Não tinham nenhuma relação de amizade ou de parentesco ou qualquer coisa do gênero. Ele escolheu essa vítima e tirou a vida dele. Os policiais militares do batalhão lá de Rio Verde correram atrás, conseguiram aí prender esse vagabundo numa plantação de soja. Estava ele e uma outra pessoa, ele ainda estava inclusive com as roupas que ele utilizou no crime, toda suja de sangue, e ele foi levado até a delegacia para ser apresentado à autoridade policial. Mais um criminoso que, por estar em liberdade,
tirou a vida de mais uma pessoa. Quer dizer, quando você não mantém uma pessoa como essa, fria, calculista, que já tinha outras passagens no interior da Bahia por crimes de homicídio, tentativa, violência, e quando ele não é mantido preso, isso que acontece, quando ele tem uma oportunidade, ele volta a delinquir, volta a atacar uma pessoa de forma covarde. As imagens são muito fortes, vocês veem aí ele agredindo essa vítima até a vítima cair, já desfalecida no solo, e ele vai embora depois disso, como se nada tivesse acontecido, na maior tranquilidade. A vítima, que seria usuária de drogas, não tinha passagens criminais por outros crimes, por crimes simples, né? Aquele que a pessoa faz mal para ela mesma, que é usar drogas, não tinha outra, não tinha razão para o cara ter cometido o crime. Mas você vê que ele mata somente pelo prazer de matar. Muito triste, Wagner, essa situação. Madrugada em Rio Verde, a gente acompanha as imagens e foi por meio dessas imagens, com elas, que a polícia conseguiu rapidamente identificar o autor desse crime. Já começaram as buscas e mais ou menos 7 horas depois, esse criminoso acabou preso aí nesse matagal onde ele tentava se esconder. A gente vê um crime de 30 facadas e a primeira coisa que a gente imagina é que foi vingança, dívidas com drogas, o famoso acerto de contas ou até um crime passional. O que deixa a gente ainda mais revoltado é que um bandido perigosíssimo, foragido lá do estado da Bahia, já com homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, tudo quanto é tipo de crime tem na ficha desse vagabundo. Andando livremente na rua e a gente sabe qual é o fim, a gente sabe o que acontece quando esses criminosos estão soltos. Eles cometem novos crimes, crimes ainda piores. 30 facadas em uma pessoa que não tinha nada contra ele, uma pessoa que ele mal conhecia. É lamentável esse tipo de situação, como o Wagner disse. Se estivesse preso, outras pessoas, outras vidas poderiam ter sido poupadas. E sabe-se lá quantos crimes ele cometeu ali na região de Rio Verde antes de chegar até esse momento aí, onde ele esfaqueia pelo menos 30 vezes esse rapaz, né, Wagner? E você vê quanto a pessoa que está ali, ele leva várias facadas, ele senta no chão e fica ali, depois levanta, meio assim cambaleante ainda. A pessoa não sabe, né? E ali ela está se esvaindo em sangue, o sangue indo embora, até o momento que não dá mais, a pessoa cai, e aí são os últimos suspiros. Aí o bicho entra, pega a bicicleta dele, sai pedalando e vai embora. E aí vai para uma outra região, como você falou, provavelmente outros crimes ele já praticou, só que não foi filmado, muitas vezes não foi identificado. Agora, neste crime, ele foi identificado e está preso e à disposição da justiça. Esperamos que agora, né, Nicole, ele passe uma temporada na cadeia e pague por esse crime e por outros que ele tenha cometido.